Olá pessoal, meu nome é Gabriel Ribeiro, eu sou do grupo de estudos para maratona de programação, eu sou do quinto período de ciência da computação e hoje eu vou estar dando aula para vocês aqui de estrutura de dados 2. A gente vai abordar 6 conteúdos principais que vão ser sort, stack, set, queue, priority queue e só. Vamos lá. O primeiro conteúdo, a primeira estrutura de dados vai ser um map. O map é uma estrutura associativa que armazena pares, chave e valor, ordenados por chave. Ele funciona em O log de n e ele serve para inserção e para busca. E um uso muito comum deles em maratona é para contagem de frequência. Essa aqui é a estrutura do map. A gente declara o map aqui e dentro da chave maior ou igual, a gente coloca o tipo primeiro da chave, que nesse caso aqui é string, e o valor que seria o inteiro. E aqui a gente declara o nome do nosso map. Aqui a gente tem uma declaração de um exemplo de uso para contagem de frequência, que é um exemplo que a gente contaria quantas vezes a palavra banana aparece em determinado entrada. Aqui agora a gente vai fazer um exemplo do bcrowd 1171, que é exemplificando como que a gente pode estar utilizando o map. Bem, aqui no bcrowd a gente vai estar resolvendo um exercício, frequência de números. Eu vou ler o enunciado para vocês. Nesse problema, sua tarefa será ler vários números e em seguida dizer quantas vezes cada número aparece na entrada de dados, ou seja, deve escrever cada um dos valores distintos que aparecem na entrada por ordem crescente de valor. A entrada contém apenas um caso de teste. A primeira linha de entrada contém um único inteiro n que indica a quantidade de valores que serão lidos, para x, logo em seguida. Com certeza, cada número não aparecerá mais do que 20 vezes na entrada de dados. Na saída, a gente vai imprimir aqui de acordo com o exemplo da saída. Vamos então aqui no nosso compilador colocar o templatezinho include bits barra std c++.h usem name space std e o int main. Primeiro a gente vai estar declarando uma variável para ler a quantidade de valores que a gente vai ler a seguir. Então aqui a gente vai ler o 7, por exemplo, e a gente vai ler 7 números aqui após essa leitura. Então eu vou estar fazendo um for aqui, forzinho clássico, o style maiúsculo e mais. E eu vou estar declarando uma auxiliar para a gente estar podendo fazer a leitura desses números dentro do for no laço de repetição. Então eu declarei o for aqui como inteiro e vou estar lendo esse auxiliar. Agora eu vou fazer a parte da declaração do nosso mapa. Então eu vou estar declarando um map e dentro da chave aqui do maior ou igual, a gente vai estar declarando primeiro o nosso tipo da chave. Aqui no exemplo que eu dei, a nossa chave era uma string, mas o tipo tanto faz, ele pode variar. Então aqui no nosso exercício, a gente vai contar a frequência de números inteiros. Então a nossa chave aqui vai ser do tipo inteiro e a frequência também vai ser do tipo inteiro. Eu vou estar chamando o nosso map de mapa e aqui dentro eu vou estar chamando o nosso mapa, vou estar passando para ele a nossa auxiliar, que vai ser a chave, e vou estar somando um mais aqui que vai incrementar no nosso inteiro aqui no nosso valor do nosso mapa. Com isso aqui já está pronta essa partezinha do for e agora eu vou fazer um outro for para poder printar isso. Então eu vou estar declarando um inteiro aqui. Na verdade eu vou fazer um for um pouco diferente. Eu vou ter que desestruturar o nosso mapa. Então eu vou estar declarando aqui primeiro a nossa chave e aqui o nosso valor. Não, vou colocar frequência na verdade. E tudo isso aqui vai vir do nosso mapa. Aqui eu vou estar
abrindo chaves, fechando chaves, e eu já vou poder estar fazendo o print. Isso aqui funciona meio que como um pair, por exemplo. No pair a gente vai ter o ponto first, ponto second, e aqui vai ser mais ou menos a mesma ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro a gente vai estar printando a nossa chave. Depois a gente vai estar printando um espaço e aparece. Depois a gente vai estar printando nossa frequência. E logo depois um espaço novamente e o vezes. Vou colocar entre aspas. Na teoria está tudo certo, vamos dar uma olhada. Vou estar copiando aqui. Vamos dar uma olhada no terminal. 4 vezes aparece 1, 8 vezes o 2, 10 vezes o 3 e 260 aparece uma vez. Então, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Eles estão ordenados, que é um map comum. Então, eles vão estar ordenados. 4, 8, 10, 260. 4, 8, 10, 260. Vamos estar mandando isso aqui para a plataforma avaliar. Mandar um C++20. E tomem cuidado também com a versão do C++ que vocês usam. Talvez se você usar uma versão mais anterior, talvez não funcione essa questão do alto. Então é importante vocês darem uma olhada em que versão que vocês estão usando. E deu um erro aqui relacionado à nossa saída. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Ele está printando a nossa chave, talvez ele esteja printando algum espaço a mais aqui. Ele não está printando esse espaço aqui, ó. Esse que causou o erro. Vamos estar mandando lá de novo. Que agora com certeza vai passar. Tem que voltar para home. Vem aqui em submissões, frequência de números. Tá enviando aqui o exercício. Vamos ver se agora vai passar. Deu erro de compilação que eu mandei com C Sharp. Vamos mandar como C++. Tem que esperar 15 segundinhos aqui para poder mandar. E agora passou o nosso código. Agora vamos ver o próximo conteúdo, que vai ser stack ou pilha. O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados que fornece duas operações de tempo AD 1, adicionando um elemento na parte superior e removendo um elemento da parte superior. Só é possível acessar o elemento da parte superior de uma pilha. Isso a gente costuma falar que pode considerar uma pilha de livro. Você só consegue adicionar um elemento no topo e remover o elemento do topo. E a gente usa uma palavra para exemplificar isso que é o linfo. Last in, first out. Então, o último a entrar é o primeiro a sair. E aqui a gente tem um exemplo de declaração. A gente declara stack, o tipo da pilha e o nome que a gente vai dar para ela. E a gente tem três operações, que seria o push, que é para adicionar um elemento na pilha, o pop para retirar esse elemento da pilha
e o top para a gente poder estar acessando o elemento do topo da pilha, que é o único elemento que a gente pode acessar, o elemento superior de uma pilha. Agora a gente vai fazer um exercício de pilha ou stack. O exercício é o seguinte: crie uma função que recebe uma string contendo apenas os caracteres, abre parênteses e fecha parênteses. A função deve verificar se os parênteses estão balanceados, ou seja, se cada parênteses de abertura tem o correspondente de fechamento na ordem correta. Então vamos fazer esse exercíciozinho. Ele é bem simples, só para ficar bem explicado os conceitos de pilha. Vamos estar utilizando essa entrada aqui como base para o nosso problema. Então esse caso aqui é para ser igual a balanceado. E eu vou fazer um caso de teste aqui para quando não for balanceado. Eu vou estar tirando, tirando um parênteses de fechamento, certo? Então o exercício nos disse que vai ter uma string de entrada. Então eu vou estar declarando aqui uma string, vou estar chamando ela de n, vou estar fazendo a entrada dela e vou estar fazendo agora um laço de repetição para iterar sobre cada caractere dela. Então vou estar fazendo um for normal mesmo, usando o ponto .size para iterar sobre cada caractere. Na aula de strings eu expliquei melhor como que funciona. Certo, agora eu vou estar iterando sobre cada caractere na nossa string. Então agora a gente vai começar a nossa lógica do problema. A gente vai estar declarando uma stack aqui agora do tipo char. Por que do tipo char? Porque a gente vai estar colocando caractere por caractere na nossa pilha. Então, uma string nada mais é do que um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, se você quer colocar uma string em um vector, você vai ter que declarar esse vector do tipo char, não do tipo string. Então, aqui agora eu vou estar chamando. Aqui eu escrevi stk. Stk vai ser o nome da nossa stack. Aqui vai ser stack mesmo. Certo. Agora eu vou. Cada elemento que eu pegar, eu vou fazer uma verificação. Então, se o nosso NI, que vai ser a primeira posição da nossa string na primeira iteração, vai ser isso aqui, vai ser o parênteses abrindo, a gente vai fazer um tratamento para ele agora. Se então ele for igual a abrir, eu vou estar colocando ele na nossa pilha, vou estar empilhando ele. Então eu vou dar um stk.push no nosso NI, certo? E quando não for isso aqui, vai ser o parênteses fechando. Então eu vou colocar um else if, poderia colocar um else, mas eu vou colocar um else if só para ficar bonitinho. Então com o parênteses fechando aqui, a gente vai fazer o seguinte: para o nosso parênteses fechar, tem que ter um parênteses abrindo. Então tem que ter um parênteses empilhado lá já. Então ele não, a pilha não pode ser vazia. Então eu vou dar um stk.empty, que vai retornar para a gente se a pilha está vazia ou não. E se a pilha estiver vazia, eu vou dar um break na execução. Eu vou estar declarando aqui em cima uma variável para eu ter um controle maior, que vai ser uma variável booleana, que aceita somente false ou true. Eu vou chamar ela de parar. Eu vou começar ela como false. E vou colocar aqui, se entrar na condição da pilha estar vazia quando tiver um caractere parênteses fechando, eu vou dar que essa variável parar, ela vai ser uma variável, vai virar true. E aqui no final do nosso, depois do nosso laço de repetição, eu vou colocar uma verificação. Se a nossa variável parar for igual a false, a gente vai saber que não entrou naquela condição e a gente pode dar um print aqui.
É balanceada. E se não entrar nessa condição, a gente vai saber que não é balanceada. Então, agora só faltou uma única coisinha. Quando entrar nessa condição aqui e a pilha não estiver vazia, a gente vai estar removendo um caractere da nossa pilha. Então eu vou dar um stk.pop, que então eu fecharia o nosso parênteses, um parênteses abrindo, um parênteses fechando. Então a gente desempilha ele. Então agora vamos fazer o nosso teste aqui, parênteses abrindo, vai estar empilhando, parênteses abrindo, vai estar empilhando. Agora que deu que o parênteses fechou, ele vai vir para cá. Na verdade, não, tá correto. Vai verificar, a pilha tá vazia? Não. Então ele vem para essa condição, stk.pop. E a nossa aqui não é balanceada. Não é. E a nossa execução vai estar assim por enquanto. Ó. Abriu, abriu. Aí quando fechou, fechou. Tirou os dois. Aí aqui agora, depois vai ter um abrindo novamente. Então vai estar caindo nas condições. E um fechando e outro fechando. Então é para tudo isso aqui tá funcionando. Só colocar um igualzinho aqui. Que ficou falta. Se eu dar um run aqui agora e copiar nesse nosso caso de teste, é para ele printar pra gente que tá balanceado. É balanceado. Agora vamos verificar o nosso outro caso de teste quando não é balanceado. Deu que é balanceado, mas deve ter acontecido algum errinho na hora de copiar e colar. Colocar aqui e aqui, por exemplo. Deu que é balanceada. Ocorreu algum erro aqui na nossa verificação do STK. Agora, só corrigindo um errinho básico aqui que eu tinha feito, é que o NI aqui, ele tem que ser igual ao parênteses fechando. Eu tinha declarado ele só fechando, então essa condição sempre seria verdadeira. E o outro errinho é que aqui, ó, o par ele é false e a nossa pilha tem que estar vazia. Vamos ver se isso aqui já vai ser o suficiente para a nossa condição da pilha. Não, faltou o parênteses aqui. Então se eu fizer isso aqui, não é balanceado. Se eu fizer isso aqui, não é balanceada. Vamos testar aqui com os nossos códigos. É, não é balanceada. Deu certo nos nossos casos de teste. Agora, a nossa próxima estrutura de dados é a queue, ou fila. Uma fila também fornece duas operações de tempo O de 1, adicionando um elemento no final da fila e removendo o primeiro elemento na fila. E só é possível acessar o primeiro elemento e o último elemento de uma fila. Então, a fila ela é semelhante ao funcionamento da stack, mas a gente adiciona um elemento no final e vai tirar o do começo. Então, essa é a diferença para stack. Na stack a gente coloca no final ou no topo e tira do final. Aqui a gente vai colocar no final e tirar o do começo. Aqui a gente tem um desenho representando isso.
ele enfileira e desenfileira. Aqui na declaração a gente declara usando o kiwi e dentro da chave maior ou igual a gente passa o tipo e o nome da nossa kiwi. É muito parecido com os outros vector, stack, set, muito parecido a estrutura. As operações que a gente tem seria o para inserção, que a gente também usa o push. A gente tem para retirar também a gente usa o pop e para a gente ver o primeiro elemento da fila a gente usa o front. Agora um exercício que a gente vai fazer é o jogando cartas fora do Bcrowd. Agora, para o exemplo de utilização da Kiwi, a gente vai estar fazendo um exercício jogando cartas fora. Eu ainda não fiz esse exercício, então vou fazer ele junto com vocês mesmo. Então, vamos lá. Dada uma pilha de N cartas enumeradas de 1 até N, com a carta 1 no topo e a carta N na base, a seguinte operação é realizada. Enquanto tiver duas ou mais cartas na pilha, jogue a carta do topo. Jogue fora a carta do topo e mova a próxima carta que ficou no topo para a base da pilha. Sua tarefa é encontrar a sequência de cartas descartadas e a última carta remanescente. Cada linha de entrada contém um número de n menor que 50. A última linha contém zero e não deve ser processada. Cada número de entrada produz duas linhas de saída. A primeira apresenta a sequência de caracteres descartada, a de cartas descartadas, e a segunda apresenta a carta remanescente. Então vamos dar uma olhada? Certo. Então vamos. Opa! Vamos. Vamos estar fazendo esse exercíciozinho. Ele parece ser um pouquinho chatinho de fazer. Primeiro eu vou estar declarando aqui o inteiro n, que vai ser é de 1 até n o número de cartas. Então eu vou estar fazendo aqui a leitura. A gente vai estar declarando uma kiwi. Opa! Declarar manualmente mesmo. Uma kiwi de inteiros, então. Vou chamar ela de Q. E a gente vai estar adicionando números nela. Como o anunciado disse, o número 1 é o topo. E a carta N está na base. Então a gente vai fazer um for para inserir essas cartas. Enquanto for menor que N. Não, enquanto for menor, igual. E aqui vai estar começando com 1. E mais. Eu vou estar dando um q.push o nosso i. Então, vamos fazer um for aqui para dar uma olhada se tá tudo certinho aqui. Eu vou dar um cout no nosso q.front e vou estar dando um q.pop. Vamos verificar como é que tá isso aqui. De 1 a 10. Começou do 1 certinho e terminou no 10. O que a gente queria. Certo, a gente já tem os nossos elementos então. O 1 está no topo. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai verificar se
tem um ou mais elementos, tem dois ou mais cartas na pilha. Então não seria pilha, seria a nossa fila. Então eu posso fazer um laço de repetição aqui, while q.size maior ou igual a 2, que foi a condição que ele deu pra gente. Quando tiver duas ou mais cartas na pilha. Então a gente vai jogar fora a carta do topo e mover a próxima carta para a base da pilha. Mas lembrando que ele quer essa carta removida em algum lugar. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou estar declarando um vector de, de inteiros, eu vou estar chamando ele de V. E a operação que a gente vai fazer é descartar a carta e jogar. A gente vai jogar no nosso vector primeiro, então a gente vai dar um q, não, um v.push no nosso. Vamos fazer bonitinho, vamos declarar uma variável aqui. Int primeira carta vai ser igual a q.front, mais didático assim. E aqui a gente vai colocar a primeira carta. Aí agora a gente vai estar removendo ela da nossa queue, então eu vou dar um q.pop. Então com isso a gente já removeu. O próximo passo, a carta que ficou no topo para a base. Então eu vou estar inserindo essa carta que ficou no topo na base. Então eu vou estar declarando aqui um int segunda carta, vai ser igual ao nosso q.front. E eu vou estar inserindo ela de novo, então ela vai ir para nossa base. Então vou dar um q.push segunda. Eu vou estar removendo ela da nossa fila, o primeiro elemento. Então com isso a execução já é para estar correta. Vamos dar uma olhadinha. Eu não abri uma chave aqui. Eu vou fazer aqui um cout com o textinho que tem aqui pra gente. Pá, tá difícil. Lembrar de colocar um espaço ali. E aqui a gente vai ter as nossas cartas descartadas. Então agora aqui eu vou fazer um for que vai somente iterar sobre aquele vector. Então vai ser enquanto i for menor que v.size. E a gente vai iterar sobre o nosso vetor para implementar as posições dele. Aqui cout vi bem bem simplesinho. Aqui agora a gente só vai colocar uma verificaçãozinha aqui. Se o nosso fazer um if e mais um for igual ao nosso v.size, não vai acontecer, pá, não vai acontecer nada. Vou dar uns enter aqui para poder ficar melhor a visualização. Não vai acontecer nada. E se não for, eu vou colocando uma vírgula e um espaço aqui, certo?
Agora fora disso aqui tudo, eu vou estar colocando um cout endline. E eu vou dar um cout aí no textinho que ficou lá, remaining card. Dar um espacinho e vou dar um q.front endline. Eu vou dar um q.pop. Vamos ver se vai funcionar. Ah tá, eu usei push para vector. Em vector a gente usa o pushback. Foi só nessa linha que eu usei. E eu esqueci do ponto e vírgula na linha 25. E tem mais algum erro aqui embaixo. Não sei. Vamos dar uma olhada. Não tem. Vamos estar digitando 7 aqui. Cartas descartadas 1, 3, 5, 7, 4, 2. 1, 3, 5, 7, 4, 2. Carta restante 6. Tá. Vamos fazer a próxima, 19. Sobrou 6 de novo? Sobrou 6 de novo. E a última ali foi o 14. Foi o 14. Certo. Eu vou só estar colocando um while nisso aqui tudo. Pra tá podendo fazer os laços de repetição. E enquanto for diferente de zero. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Tá fazendo um while. Enquanto estiver lendo carta, eu vou executar isso aqui. Eu vou estar limpando o meu vector aqui também, para ele não ficar com sujeira das outras execuções. E eu vou estar colocando uma verificação, né? Se cartas foi igual a zero, eu vou estar dando um break aqui, que foi a condição de parada que ele deu pra gente. Acredito que agora tá tudo certo. Só colocar as chaves fechando aqui embaixo agora. E vamos dar uma olhada. Deu um erro, v.clear, v não foi declarado ainda. Eu vou estar declarando aqui no topo o nosso kill e nosso vector. Já que eu estou limpando eles, aqui o i vai estar com um elemento só, deu um q.pop no final. Cartas não foi declarado nesse scope. If cartas igual a zero. Não é cartas não, é n. Então vamos estar jogando esses valores lá agora, para ver se a gente vai ter nossa saída esperada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada nas cartas restantes. 6, 6, 4, 4. Vamos dar uma olhada. 6, 6, 4, 4. E os últimos números foram 2, 14, 8 e 6. 2, 14, 8 e 6. Então nosso código aparentemente está certo. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar lá agora no Bcrowd. Exercíciozinho bem chatinho de fazer, mas acredito que tá tudo certo. Talvez algum probleminha só nos textos que acompanham a saída, mas isso aí resolve facilmente. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser. Eu acredito que vai passar. Passou? Então é isso. Tudo certinho para esse nosso exercíciozinho. A nossa próxima estrutura de dados vai ser a Priority Query, ou fila com prioridade.
Uma fila de prioridade mantém o conjunto de elementos. As operações suportadas são inserção e, dependendo do tipo da fila, recuperação e remoção do elemento mínimo ou máximo. A inserção e remoção levam um tempo O log de n e a recuperação leva O de 1. Aqui vocês podem ver que a estrutura da Priority Queue é bem parecida com a da Kiwi. Você vai ter o Priority Underline aqui para diferenciar. Você coloca o tipo da, da Priority Queue aqui dentro, do chave maior ou igual, e o nome como as outras estruturas de dados. Aqui no da Priority Queue é bem comum a gente colocar structs ou pair dentro desse maior ou igual. Ou seja, vai ser uma estrutura de dados dentro de uma estrutura de dados. Aqui os métodos e o que faz. O PQ é o nome da nossa estrutura. Então, ele tá ponto .push valor, insere um elemento na fila. PQ.top retorna um elemento com maior prioridade, ele não remove. O PQ.pop sim remove o elemento com maior prioridade. O PQ.empty retorna true se a fila estiver vazia. E o PQ.size retorna um número de elementos na fila. E esse aqui é o nosso exemplozinho para exemplificar bem a Priority Queue. Em um hospital, pacientes são atendidos de acordo com a gravidade do caso, e não pela ordem de chegada. Cada paciente tem um nome e uma prioridade, que vai ser um número inteiro, onde maior número igual a maior prioridade. Implemente um sistema que cadastre pacientes com nome e prioridade, sempre atenda o paciente com maior prioridade primeiro. Se dois pacientes tiverem a mesma prioridade, atenda o que chegou primeiro. É bem um sistema de triagem de um hospital normal mesmo. Quem pegar o número com maior prioridade vai ser atendido. Então vamos fazer esse exercíciozinho. Está declarando aqui o nosso templatezinho padrão. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler os pacientes. Então a gente vai estar lendo a prioridade e vamos chamar a prioridade de PR. E a gente vai estar lendo também depois o nome. Eu vou colocar o nome aqui. E aqui em cima eu vou colocar string nome. Certo, eu tenho a prioridade e o nome dele. Mas deixa eu só colocar aqui para fazer a leitura primeiro do nome e depois da prioridade. Vou colocar um Alt para ficar bonitinho. Digite seu... Não, digite o nome e prioridade do paciente. Certo, com isso a gente vai ter nome e prioridade do nosso paciente. Agora, aqui em cima, eu vou estar declarando a nossa priority queue. Então, priority queue. Olha aqui que está um negócio. Como a gente precisa do nome e prioridade do paciente, a gente vai estar usando uma estrutura de dados dentro da nossa priority queue, que vai ser para guardar tanto o nome e prioridade. Então aqui eu vou estar usando o pair aqui dentro. E o pair, como vocês já viram nas outras aulas, ele armazena dois valores. Então aqui eu posso colocar para ele armazenar primeiro a nossa prioridade, então aqui vai ser um inteiro, e depois o nosso nome. Por que eu coloquei primeiro aqui para armazenar a nossa prioridade? Que é por aqui que ele vai ordenar a nossa priority queue. E aqui a gente vai colocar o nome da nossa priority queue, que eu vou colocar ela de PQ. Vamos ver se eu deixei tudo certo. Falta um ponto e vírgula aqui no std. Tá funcionando.
Agora eu vou adicionar esse elemento que a gente leu na nossa priority queue. Então, como a gente viu, é um pq.push, abre parênteses, e aqui, para a gente poder estar adicionando elementos no nosso pair, a gente vai fazer abre chaves e fecha chaves. Ou a gente poderia usar o make pair também. E aqui a gente vai passar os nossos parâmetros. Então aqui eu vou passar a nossa PR e depois o nosso nome. Então com isso aqui já era para ele estar printando para a gente um elemento. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cout aqui, digite se quiser adicionar um novo paciente. Se não, digite qualquer coisa. E aqui eu vou colocar um inteiro OP, que ele vai começar como 1, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um while aqui enquanto o nosso OP foi igual a 1, ele vai poder ir adicionando pacientes. Certinho. Faltou um aqui fechando. O nosso while, certo? Onde que o nosso while está fechando? Algum problema de... Ah, tá. Achei o problema. Certo. Digite qualquer inteiro aqui eu vou colocar. E aqui eu vou fazer a leitura do nosso OP. Certo. Então aqui ele já vai estar fazendo a leitura corretamente dos nossos pacientes. Vamos ver se tem algum errinho? Não. Depois de feito essas leituras é só a gente printar. Que a gente vai fazer semelhante à pilha. While pq.empty diferente de pq.empty, então enquanto ela não estiver vazia, a gente vai estar executando esse laço de repetição. Aqui a gente vai fazer um cout da seguinte maneira. Vou colocar paciente primeiro. Aí aqui, para a gente acessar o primeiro elemento, a gente vai dar um pq.top. E no pair, a gente tem o primeiro e o segundo elemento. Então aqui, como a gente quer o nome do paciente primeiro, a gente vai dar um pq.top.second para a gente estar acessando o nome. E logo em seguida, eu vou dar um espaço aqui, vou colocar um prioridade, só para exemplificar, mostrar a prioridade para a gente poder conferir também. A gente vai dar também um pq.top, só que ponto .first. Lembrando que não tem parênteses abrindo e fechando nele. E para ele poder estar printando os outros elementos da priority queue, eu vou dar um pq.pop. Vamos ver se está tudo funcionando. Tá algum errinho aqui em relação às chaves. Vou colocar uma chave a mais aqui. Já deve resolver. Digite o nome e prioridade do paciente. Vou colocar Gabriel, prioridade 1. Eu quero adicionar mais.
Vou colocar Yasmin prioridade 2. Colocar um de novo. Colocar Jean prioridade 3. Colocar mais um. Thiago prioridade 0. E eu vou adicionar qualquer número aqui só para ele poder printar. Ali, como o Jean tem a maior prioridade, ele está no topo. E o Thiago, menor prioridade, ele foi o último a ser mostrado. Então, o nosso código funcionou. A nossa próxima estrutura de dados vai ser o set. O que é um set? O set é um conjunto que é uma estrutura de dados que mantém uma coleção de elementos. As operações básicas dos conjuntos são a inserção, busca e remoção de elementos. Um set ele é uma estrutura de dados que ele é ordenado e ele não permite a duplicação de elementos dentro dele. Então, se eu aqui as operações são insert ou erase para inserir e remover elementos. Então, se eu dar dois insert de 10, por exemplo, se eu dar um point size para verificar o tamanho desse set, ele vai retornar somente um para a gente. E a estrutura dele é semelhante à da pilha ou das outras estruturas que a gente viu. A gente escreve o setzinho aqui para declarar ele, o tipo dentro do chave maior e o nomezinho aqui na frente. Agora a gente vai estar fazendo um exemplozinho da OBI aqui de 2012, frequência na aula. Eu vou estar lendo o problema aqui. Certa vez numa aula, a professora passou um filme para os alunos assistirem. Durante esse filme, ela passou uma lista de presença em sua sala para verificar a presença dos alunos, onde cada aluno deveria inserir apenas o seu número de registro. Alguns alunos, contudo, como possuem amigos que fogem da aula, decidiram ser camaradas e inseriram o número de registro de seus amigos fujões. O problema é que muitos alunos são amigos de alunos que fogem da aula e alguns números de registro acabam sendo repetidamente inseridos na lista de presença. Além de tudo, alguns alunos que se esperava que não estivessem na aula, de fato estavam. A professora, ao notar que a lista de presença continha alguns números repetidos, ficou sem entender, mas decidiu dar um voto de confiança e dar presença a todos os alunos cujos números de registro estavam na lista. Como são muitos alunos na sala e muitos números com repetição, ela pediu a sua ajuda para determinar o total de alunos que receberam presença na aula. A entrada vai ser uma linha que contém um número inteiro que informa a quantidade de números que vai aparecer na lista de presença. E cada uma das linhas seguintes, contudo, vai ser o número de registros que foi inserido na lista de presença. E a nossa saída vai ser a quantidade de números de alunos que receberam presença. Então, esse aqui é um exemplozinho clássico de estrutura de dados 7. Dá para fazer 100, mas com 7 vocês vão ver que é bastante eficiente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no problema. Basicamente, ele vai dar um número que vai ser a quantidade de números seguintes que ele vai ler. Então, a gente vai ler esse valor e fazer um for para fazer essa leitura de dados. E a gente vai ter que retirar os números duplicados. Então, a gente pode estar declarando um n aqui, um inteiro n, fazer a leitura dele. E já está criando um for aqui. Aí com isso aqui eu vou estar lendo uma auxiliar. E eu vou estar declarando essa auxiliar aqui. Com isso eu já vou estar lendo todos os valores. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar declarando um set de inteiros, que eu vou chamar ele de S mesmo. E agora eu vou estar inserindo dentro desse set a nossa variável auxiliar. Lembrando que no set a gente usa um insert. A gente não usa o push igual a algumas outras estruturas de dados. Então a gente vai dar um s.insert na nossa auxiliar. Com isso, ele não vai aceitar nenhum número duplicado e vai estar ordenado dentro dele. Mas o que interessa para a gente é saber o tamanho desse set.
que seriam os números de alunos que receberam presença sem a duplicação. Então aqui a gente vai simplesmente dar um cout ponto s s.size, que isso aqui a gente vai estar acessando a quantidade de elementos que estão dentro do set. Lembrando que esse size aqui, na aula de strings que eu dei, eu ensinei sobre ele, que ele retorna a quantidade de elementos que estão dentro. Lá eu expliquei elementos da string, e aqui vai ser os elementos do set. Ele funciona para vector, funciona para kiwi e por aí vai. Então se eu rodar isso aqui, vamos ver, dá um 3, ele deu um probleminha aqui que ele não está executando corretamente. Estou declarando o nosso inteiro, eu estou lendo ele. Aqui eu coloquei menor que 0, menor que n. Então eu vou colocar o 3 aqui. Vamos colocar 3, 2, 3, 1. Ele retornou 3, então são 3 elementos dentro do set. E agora eu vou estar colocando o nosso outro caso de teste, que tem números duplicados, que ele vai ter que retornar os 5 para a gente. Calma aí que ele duplicou no terminal. Eu vou estar digitando manualmente aqui mesmo. Vai ser o 70512. 4175. O servidor caiu aqui. Deu certo. Agora vamos estar dando um enter. E ele printou aqui pra gente os 5, que é o que a gente esperava. Vamos estar mandando esse código agora pro Bcrowd para ele avaliar pra gente. Vou trocar aqui para C++. Tá demorando um pouquinho para aceitar. Código muito grande, né? Ele aceitou aqui o nosso código. Vamos para a próxima estrutura de dados. Agora eu vou falar do sort. O sort ele é uma função de ordenação. Ele trabalha em O(n) log de n. E esses dois exemplos que eu coloquei aqui, um é do o sort crescente, então aqui você está passando o começo da nossa lista, seria o v.begin e o v.end. E a gente está passando isso aqui para ser ordenado de forma crescente, que é o padrão dele. Aqui embaixo a gente tem passando os mesmos parâmetros, mas a gente está passando um parâmetro a mais, que é o grader aqui, que ele vai estar ordenando para a gente de forma decrescente. A gente vai estar entendendo melhor como que ele funciona nos nossos exemplos. Eu deixei dois exemplos aqui no sort porque ele é mais tranquilo de se fazer. Primeiro é um exemplo mais simples e depois um pouco mais chatinho de fazer. Deixa eu estar logando na conta aqui. Tá, vamos lá. Sorte simples. Leia três valores inteiros e ordene-os em ordem crescente. No final, mostre os valores em ordem crescente, uma linha em branco, em seguida os valores na forma como foram lidos. Bem tranquilo, a gente vai pegar esses valores, vai ordenar eles da maneira crescente e depois vai printar uma linha em branco e printar de novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou. Pode ter maneiras muito mais eficientes que isso, mas eu vou fazer um vector de inteiros. Vou chamar um de V1, outro de V2. Eu vou. Quantos números que são? Três valores, então vou declarar aqui A, B, C. Desses valores.
Vou dar um v.push v1 aqui no caso. Vamos lá. Vou copiar isso aqui. Aqui só vou trocar pelo B, pelo C. Copio isso aqui. Cola. Então aqui a gente está somente colocando nossos valores dentro de um vector, que vocês aprenderam na última aula. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ordenar o nosso V2, então eu vou dar um sort v.begin, v.end. Pronto, já está ordenado. Agora eu vou fazer um cout aqui. Eu vou fazer um last repetição aqui. Ali eu coloquei V, mas é V1, ponto size. Aqui ó, é V1. O V, eu não tenho um vetor chamado V. Aqui eu vou estar printando o nosso V1 posição I. Vou estar dando um endline. Isso aqui já é para estar ordenado. Agora aqui eu vou estar printando uma linha em branco igual ele quer. Vou estar copiando esse nosso for aqui. Tá printando aqui. Eu vou colocar, em vez de V1 vai ser V2. Isso aqui já era para estar funcionando. Vamos ver como é que foi as entradas. 7, 21 e menos 14. Deu erro no push. V1.push. Aqui é pushback. Tem que corrigir em todos. Pushback. Confundir com as outras estruturas de dados. Agora sim. Deu erro que eu usei V3 no 12. Erro de digitação mesmo. E aqui a gente tem que dar um i mais mais. E aqui a gente dá um i mais mais. Certo, vamos lá. 7, 21 menos 14. Dá uma olhadinha na saída. Menos 14, 7, 21. Menos 14, 7, 21. Uma linha em branco. 7, 21 e 14. O próximo, menos 14, 21 e 7. Menos 14, 21 e 7. Menos 14, 7, 21. Aqui. E menos 14, 21 e 7. Tudo funcionando conforme esperado. Então eu já vou mandar esse código para ver se ele vai passar. Ele foi aceito. Agora a gente vai fazer um outro exercício um pouco mais complexo, mas nada muito assim também. Ele é o fila do recreio. Na escola onde você estuda, a hora do recreio é a mais aguardada pela grande maioria dos alunos. Não só porque às vezes as aulas são cansativas, mas sim porque a merenda é servida e é muito boa. Preparada por um chefe italiano muito caprichoso. Quando bate o sinal, para o recreio, todos os alunos saem correndo da sua sala para chegar o mais cedo possível na cantina. Tanto é a vontade de comer. Um de seus professores notou, porém, que ali havia uma oportunidade. Utilizando um sistema de recompensa, seu professor de matemática disse que a ordem da fila para servir será dada não pela ordem de chegada,
mas sim pela soma das notas obtidas em sala de aula. Assim, aqueles com maior nota poderão se servir antes daqueles que têm menor nota. Sua tarefa é simples. Dada a ordem de chegada dos alunos da cantina e suas respectivas notas na matéria de matemática, reordene a fila de acordo com as notas de matemática e diga quantos alunos não precisarão trocar de lugar nessa reordenação. A primeira contém um inteiro N indicando o número de casos de teste a seguir. Cada caso de teste inicia com o número inteiro indicando o número de alunos, certo? Em seguida haverá M inteiros distintos, onde o iésimo inteiro indica a nota do iésimo aluno. Os inteiros acima são dados em ordem de chegada, ou seja, o primeiro inteiro diz respeito ao primeiro aluno, a seguir na fila, o segundo a seguir na fila, a chegar na fila. O segundo inteiro diz respeito ao segundo aluno e assim sucessivamente. Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um inteiro indicando o número de alunos que não precisam trocar de lugar mesmo após a fila ser ordenada. Então, esse exercício aqui que a gente vai ter que fazer, a gente vai fazer meio que uma coisa parecida que a gente fez no outro, só que aí a gente vai comparar quantas trocas teve de um vector ordenado para o outro vector. Então vamos lá. Eu vou estar apagando tudo aqui para a gente começar certinho de novo. Então primeiro a gente vai ter uma entrada da quantidade de casos de teste. Depois a gente vai ter uma outra entrada que vai ser a quantidade de inteiros ou quantidade de alunos. Então eu vou colocar aqui alunos. Eu vou estar fazendo um laço de repetição aqui, mas primeiro eu vou estar declarando aqui no topo os nossos vectors. Vai ser um vector V1 e depois um vector V2. Então aqui a gente vai estar na quantidade de alunos, a gente vai estar fazendo um for para iterar sobre esses alunos. Então aqui a gente não pode usar i, a gente vai ter que usar um outro parâmetro. Eu vou usar, sei lá, j igual a zero enquanto j for menor que alunos, j mais mais. Certo, aqui agora, então, o que eu preciso é fazer a leitura da quantidade de alunos. Então vamos lá. Eu vou chamar uma auxiliar aqui em cima também. Eu vou estar lendo essa auxiliar e vou estar dando um v.pb. Aqui eu não tenho os negocinhos que facilitam a nossa vida, então vou ter que usar o pushback mesmo. Pushback auxiliar. E eu vou estar fazendo isso aqui também para o nosso V2. Então, todos os valores vão estar dentro de V e V2. Agora, o que eu vou fazer é fazer uma ordenação do nosso V2. V2.end. Então, isso aqui já vai estar ordenado. Agora, o que eu vou ter que fazer é um laço de repetição. Na verdade, isso aqui vai estar ordenando do
do menor para o maior. Eu vou estar ordenando do maior para o menor. Então eu vou estar usando aqui, eu quero a ordem decrescente. Então eu vou estar usando um greater de inteiros. Vamos ver se tem algum problema nisso aqui que a gente está fazendo. Nenhum problema por enquanto. Agora eu vou estar fazendo um laço de repetição, então um outro for. Colocar uma variável qualquer k igual a zero, enquanto i não. Enquanto k for menor que. Eles vão ter o mesmo tamanho, então eu posso chamar, quanto for menor que o número de alunos, eu vou dar um k mais mais. Isso aqui agora eu vou fazer uma verificação aqui dentro. Vou verificar if e v, não, vk. Se o vk for igual ao v2, opa, v2 vk, eu vou ter que fazer uma variável para ser um contador para a gente aqui agora. Vou estar chamando ele de sem troca. Aí eu vou estar dando um sem troca mais mais aqui. E fora disso aqui tudo, vamos ver aqui como é que tá o escopo. Aqui não, eu vou colocar, tá faltando uma chave aqui para fechar com esse. Ah não, falta só rolar para baixo. Aqui fora disso tudo, deixa eu chegar esse terminal um pouquinho para baixo. Eu vou estar dando um cout nas, na nossa variável sem troca. E vamos ver como é que tá isso aqui. É 33 100 80 90. 33 100 80 90. A gente não iniciou nossa variável aqui como zero, então tá com lixo de memória. Então 3 100 80 90. Deu pra gente 1. Era o que a gente queria. Agora 100, 120, 30 e 50. 100, 120, 30 e 50. Ah, eu fiz errado. Eu tinha que estar printando primeiro. Printando não, colocando ali o número de alunos. Então aqui vai ser 4 agora. 100, 120, 30 e 50. Então pra gente o zero. Agora é 4. 100, 90, 30, 25. 100, 90, 30, 25. Printou pra gente o zero. Isso tá ocorrendo porque deu esse problema porque a gente não fez a limpar, a gente não limpou o nosso vetor. Então aqui eu vou dar um v.clear e um v2.clear também. Eu acho que isso aqui já deve resolver. Vou estar copiando isso aqui para ser mais rápido, a gente não perder tanto tempo. Ah, e a gente tem que declarar também que o nosso sem troca vai ser igual a zero. Vamos dar uma olhadinha. O nosso primeiro aqui ele printou. Tá meio confuso, mas no último caso ele printou 4. Ele não funcionou ainda.
talvez com um erro na saída. Vamos tentar fazer manualmente mesmo igual a gente estava fazendo. E a gente já consegue debugar o erro. 3, 3, 100, 80, 90. Printou pra gente o nosso 1. Depois 4, 100, 120, 30 e 50. Printou pra gente o 0 que a gente esperava. Agora vai ser 4 de novo. 100, 90, 30, 25. 100, 90, 30, 25. Printou pra gente o nosso 4. Então tá tudo certo, só era um probleminha ali na saída mesmo, que eu tava me confundindo. Agora vamos estar mandando esse problema aqui para ver se ele vai passar. Problema bem chatinho de dispensar. Vamos esse aqui agora para verificar que eu não sou humano. Vamos ver. É, eu sou um humano. Vamos ver se passa o nosso programa aqui. Me deu accept. Agora vamos dar uma olhadinha no sort um pouquinho customizado. Agora a gente vai ver um acréscimo do sort que a gente viu aqui no conteúdo passado. A única diferença é que a gente vai estar passando uma função lambda que seria meio que a nossa regrinha de ordenação agora. Então, no sorte comum não é obrigatória a passagem desse terceiro parâmetro, que a gente quer ordenar de maneira crescente. Quando a gente ordenou ali no exemplo de fila do recreio, a gente fez uma ordenação passando greater, que seria a nossa regrinha para fazer a ordenação da maneira decrescente. Mas aqui a gente vai estar podendo definir essa regrinha aqui embaixo, igual aqui. Return a ponto second menor que b.second. Essa aqui é a regrinha dessa ordenação. Aqui agora a gente vai fazer um exemplozinho muito parecido com o de Priority Queue, exatamente igual na verdade. Só que a gente vai fazer ele utilizando somente vector e pair e fazendo uma ordenação pela prioridade. Então vamos lá. Primeiro eu vou estar declarando o nosso vector de pair aqui já, que seria para guardar primeiro a nossa prioridade e depois o nome do nosso paciente. Vou chamar isso aqui de paciente. Eu vou estar fazendo aqui um paciente.pushback, tá adicionando os pacientes aqui manualmente mesmo. Se fosse para adicionar quantos pacientes quisesse, era só fazer um for e fazer um paciente.pushback. Aí aqui você passava seus parâmetros em formato de variável. Aqui eu vou fazer um 3.gabriel e vou estar copiando isso aqui tudo e vou estar passando aqui. Tô passando aqui Yasmin. Tá mudando a prioridade aqui para ser exibido lá da maneira que eu quiser. Jean. E Thiago. Vamos ver se isso aqui tá rodando certinho, se tem algum erro. Tá. Ah, eu esqueci da aspas aqui. O mais básico. Quando você tá passando uma string. Agora tá tudo certo. Agora a gente vai fazer a nossa ordenação. A gente vai fazer um sort. Paciente.begin, vírgula, paciente.end. Aí agora a gente vai começar a nossa lambda. Função lambda. Aqui eu vou estar passando o nosso pair. Nosso primeiro pair de int vai ser o A. E aqui eu vou passar um B também. Então esse. Opa! A única coisa é que isso aqui tem que estar aqui dentro.
Expert int string b. Certinho. Agora, aqui, eu vou estar passando a nossa regrinha. E vai ser o ponto first maior que b.first. Dessa maneira. Vamos ver se isso aqui vai estar funcionando. Se eu cometi algum errinho, tudo funcionando. Então agora já é para estar tudo funcionando. Então vou fazer um for auto e paciente. Deixar esse ADzinho aqui, puxar isso aqui para baixo. E aqui é só eu dar um cout paciente. Aí aqui eu vou dar um paciente. Aqui o nosso nome tá no second. E o nossa prioridade tá no first. Tá colocando aqui um espaçozinho só para ficar mais bonitinho. Vamos dar uma olhadinha? Como que ele vai printar pra gente? Não lembro. Ah, tá, entendi. É que aqui eu tenho que passar o P que eu tô usando ali no vetor, na laço de repetição. Aí aqui ele printou pra gente já da maneira certinha. Maior prioridade, depois quem foi inserido primeiro e a menor prioridade. E esse aqui foi o nosso último conteúdo da aula. Agora, para finalizar a aula, eu deixei alguns exercícios aqui para vocês fazerem. São bem simples, alguns têm um nível de dificuldade um pouquinho maior. Alguns dá para vocês usarem mais de uma estrutura de dados para vocês fazerem. Então, tem mais de uma solução com diversas estruturas de dados, como esse aqui de controlador de voo. Eles são 4 pontos de feno, que eu recomendo usar o map, ordenar a lista de crianças Papai Noel, diamantes de areia, controles de voo. E obrigado por assistir a aula, pessoal, e até a próxima.